A paz do Senhor Jesus, amadas. Glória a Deus. Quero louvar o nome do nosso amado Jesus pela oportunidade e o privilégio de podermos estar reunidas nessa noite para juntas exaltarmos ao Rei da Glória. Quero louvar a Deus pela comunidade Shalom. Quero louvar a Deus pela vida da nossa querida irmã Nora, que foi um instrumento usado pelo Senhor para que eu pudesse estar aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pelas pastoras Ana Paula, Adriana, Carla, a nossa irmã Nora também. Elas me mandaram várias mensagens carinhosas no WhatsApp, estavam ali me abraçando em oração. Hoje a nossa querida pastora Adriana esteve fazendo uma ligação comigo e ali no meu quarto eu pude sentir a presença do Espírito Santo fluir de Deus, e foi um tempo, de expectativa, de busca, de entrega, de propósito, e eu tenho a certeza que o céu já está se movimentando em favor das suas filhas, em favor de nós, porque aonde há busca a resposta, aonde há busca a manifestação da glória de Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Daniel, capítulo de número 2, em nome de Jesus. Daniel, capítulo de número 2, aleluia, versículo de número 21, amém, amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Agora vamos ler também profeta Isaías, capítulo de número 35, do 1 ao 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Glórias ao nome de Jesus. Nessa noite nós estaremos falando a respeito do tema que nos foi proposto. Coisa linda, tema vindo do céu, tema lindo, noite linda na presença do nosso Deus. E nós estaremos falando conforme o Espírito Santo nos conduzir, conforme o Espírito Santo for nos orientando, em nome de Jesus. Quando nós falamos de estações, é interessante porque nós vemos que a natureza, ela segue, o seu ciclo de maneira natural, e é muito lindo porque isso foi determinado pelo próprio Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 22, a palavra de Deus declara dizendo: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, noite e dia não cessarão. E é interessante porque Deus, Ele fez tudo de maneira muito perfeita, e nós sabemos que infelizmente a queda da mulher e do homem ali no jardim, fez com que o pecado entrasse no mundo, e aí por isso alguns desequilíbrios, mas o nosso Deus, Ele fez tudo de maneira muito perfeita, e nós vemos a importância enorme das estações, porque elas regulam o clima, elas regulam a natureza, elas equilibram a terra, preparam a terra para a floração, para a frutificação, para a
procriação. Então isso é muito interessante, porque quando nós começamos a meditar na palavra de Deus e nós começamos a olhar para a natureza, nós vemos que assim como a natureza tem suas fases, também é na nossa vida. A nossa vida, ela passa por fases, e assim como as fases da natureza trazem equilíbrio, trazem, preparam, assim como é a importância das estações para a natureza, para toda uma preparação, assim também são as fases da nossa vida. Por quê? Porque as fases da nossa vida são usadas pelo nosso Criador para nos moldar, para fortalecer nossa fé, para preparar o nosso coração para o tempo certo de florescer, de frutificar. Então todas as fases são necessárias, todas as fases são importantes e nenhuma etapa deve ser pulada. Embora algumas vezes vão acontecer situações, enfrentaremos fases das quais muitas das vezes não entenderemos, e é algo que nós não podemos controlar, e algumas vezes nós vamos ficar até um pouco confusas, porque algumas vezes a gente não vai entender a situação, porque algumas vezes serão situações difíceis, serão situações adversas, mas nesses momentos nós precisamos manter a nossa confiança no Senhor, porque o Salmo 125, versículo 1, vai nos declarar dizendo: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Oh, glórias ao nome de Jesus. A confiança em Deus fará com que nós não nos desestabilizemos. A confiança em Deus fará com que nós não sejamos abaladas. Confiar em Deus é se lançar nele, é se lançar nas suas promessas, entendendo que ele não perdeu o controle da situação, entendendo que a sua vida está nas mãos de Deus e que nas mãos de Deus a sua vida está guardada. Oh, glórias ao nome de Jesus. Precisamos entender nesses momentos de fases difíceis o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, quando o apóstolo Paulo, na inspiração do Espírito, vai dizer: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Oh, aleluia! Enfrentaremos fases diferentes e no meio destas fases difíceis, mas nós precisamos compreender que Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo fala de quê? De período. Tempo fala de quê? De estação. E tudo tem a sua estação certa, tudo tem o seu período certo, e em cada uma delas Deus tem um propósito. Propósito fala do porquê, propósito fala do objetivo. Então Deus tem tempo determinado para cada coisa, e nessas coisas Ele tem um objetivo, Ele tem um propósito a cumprir. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vamos começar falando nessa noite acerca da estação do outono. O outono é uma estação de transição, aonde nós vemos o calor, ele está entre o calor do verão e o frio do inverno. Então os ventos já começam a soprar de maneira diferente, e aí a gente começa a ver que os dias são mais curtos, as noites são mais longas. Nós começamos a ver então que a temperatura ela fica já mais amena, e aí o outono é um tempo em que se fazem colheitas, pois tem frutos maduros. Então é um tempo de gratidão a Deus pelos frutos colhidos. Os ventos que sopram vão levar sementes, vão espalhar sementes, porque daqui a
pouquinho chega uma nova estação, aleluia, e nós começamos a olhar, irmãos e irmãs, e nós começamos a ver então que o outono é um período também de mudança, porque as árvores começam a se desfazer daquelas folhas mortas, as árvores começam então a deixar irem as folhas mortas, e o Espírito Santo, quando eu estava ministrando, ele começou a falar ao meu coração, porque a árvore, ela precisa poupar energia para a próxima estação, então ela não pode ficar gastando energia desnecessária, ela não pode ficar gastando energia além daquilo que ela vai ter condição. Então o que ela faz para poupar energia? Ela começa a se desfazer das folhas mortas, e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração que existem muitas coisas nas nossas vidas nas quais nós estamos gastando uma energia que nós deveríamos estar poupando, e o Senhor começou a falar comigo que o tempo do outono é outono de se desfazer daquilo que não vai acrescentar em nada na sua vida, daquilo que não vai trazer benefício nenhum para a sua vida. E aí o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração a respeito de sentimentos, porque quantas das vezes nós ficamos carregando mágoas, nós ficamos carregando frustrações, nós ficamos carregando decepções, e aí nós ficamos alimentando sentimentos que em nada vão acrescentar nas nossas vidas. E talvez você esteja olhando para mim nessa noite e esteja pensando: mas Elisângela, eu fui ferido, eu fui ferida, eu fui magoada, me injustiçaram, se levantaram contra mim, e por isso hoje o meu coração está assim, magoado, entristecido. Mas o Senhor está dizendo para você aqui nessa noite: deixa ir, deixa embora, abre mão, deixa embora, porque a palavra de Deus nos ensina dizendo assim: olha, como o Pai perdoa a cada um de nós, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Quantas das vezes nós somos levadas a ser dominadas por sentimentos de medo? Quantas das vezes, amadas, não é assim? Existe o medo que é bom, existe aquele medo de você, quando você sai na rua, você olha para um lado, olha para o outro. Por quê? Porque tem medo de passar e um carro vir te atropelar. Existe aquele medo benéfico quando está um tiroteio acontecendo, e aí você não vai sair porque você sabe que há um risco. Existe aquele medo benéfico que você não coloca o dedo na tomada porque você sabe que pode levar um choque, você pode se machucar. Mas existem medos que nos travam, existem medos que nos aprisionam, medo de fracassar, e aí eu nem tento, e aí eu nem vou me atrever, eu nem vou querer ir lá tentar. Por quê? Porque eu já tenho medo de dar errado, porque eu já tenho medo de fracassar, eu tenho medo do amanhã, eu tenho medo de perder o controle das coisas, eu tenho medo de mudanças, eu tenho medo até de viver coisas novas. Isso me espanta e isso acaba nos aprisionando. É noite de deixar ir, é noite de deixar sair, é noite dessas coisas irem embora, porque a palavra de Deus diz, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, de fortaleza e de moderação. Ai, não, Deus não te deu um espírito de medo, não. Você tem um espírito de coragem na sua vida, e a palavra de Deus declara dizendo que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor é Deus nas nossas vidas, e em Deus nós fomos libertadas de todo medo. Então, se você chegou aqui nessa noite com o seu coração temeroso, você vai deixar isso embora nessa noite, como as folhas secas das árvores no outono, em nome do Senhor.
Senhor Jesus. Quantas das vezes deixamos excesso de preocupação nos dominar, nos governar? Existe aquela preocupação boa que te leva a agir para você ver resultados, mas tem aquela preocupação que faz você ter ansiedade, que te leva até muitas das vezes a uma depressão, aquela preocupação exagerada que te leva a um nível de estresse. Não deixe isso tomar conta do teu ser. Mande embora, deixe ir nessa noite, em nome do Senhor Jesus, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, ele disse: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração, súplica e ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Não fique carregando peso, não fique carregando fardo. Deixe ir aquilo que está te fazendo mal, aquilo que está te fazendo gastar uma energia que você não deveria estar gastando. Quantas das vezes as pessoas presas ao passado, presas às frustrações do passado, presas às decepções do passado, mas nessa noite o Senhor manda você deixar ir, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para alcançar as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Deixa para trás o que é passado, o que passou, deixa para trás, porque você precisa poupar energia para a estação que virá. Aleluia! E então o outono, ele é um tempo em que a árvore começa a descartar as folhas mortas. Coloque a sua mão no seu coração comigo, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Conforme eu vou ministrando, o Espírito Santo vai falando aí ao seu coração o que é que você precisa deixar, o que é que você precisa descartar, o que é que está causando peso na sua vida, o que é que está te fazendo gastar uma energia desnecessária. O Espírito Santo te convida nessa noite a descartar. Descarte aquilo que não tem proveito nenhum para a sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, eu não sei se você se encontra no outono e se chegou o tempo em que Deus está falando para você: deixa ir coisas que não vão acrescentar em nada. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza: tem mulheres aqui no outono, porque estudando e meditando na minha casa, o Espírito Santo liberou essa palavra ao meu coração, e ele falou para mim: Elisângela, fala para as minhas amadas descartarem, deixarem ir aquilo que não acrescenta em nada. Aleluia! A próxima estação que nós vamos estar falando é a estação do inverno. Amadas, o inverno na Bíblia é algo que, quando nós olhamos, nós aprendemos que é um momento muito difícil. Como a nossa querida irmã já falou aqui no Brasil, a gente não vê as estações seguirem direitinho os ciclos. Existem países aí que o inverno verdadeiramente é bastante rigoroso, mas eu quero me ater às informações da palavra de Deus para estar falando a respeito do inverno, porque nós vemos que o inverno, quando ele é descrito na Bíblia, ele é um período muito rigoroso, é um período muito difícil. Nós vemos que o inverno é um tempo de neve, é um tempo de ventos muito frios, é um tempo de chuvas fortes, é um tempo de geadas fortes. A gente vê na Bíblia que a mulher sábia de Provérbios capítulo 31, no versículo de número 21, ela não teme a neve,
neve, ela não teme ao inverno. Por quê? Porque ela se prepara para aquele momento. Ela não teme a neve, ela não teme ao inverno. Por quê? Porque ela se antecipa e ela pega a sua casa, ela cuida, tem linho quente, tem linho escarlate para aquecer seus filhos, para aquecer seu esposo, para aquecer a ela. Por quê? Porque ela se antecipa, ela se prepara para o inverno. Porque sabe que o inverno é um período de dificuldade. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós vemos que o rei, ele tinha lá o seu palácio de inverno, um palácio preparado para o tempo de inverno, que era um período difícil. Nós vemos no seu sermão escatológico de Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus falando: orem para que a fuga de vocês não seja no inverno. Ele está falando dos tempos do fim, ele está falando de um período de dificuldade, e ele fala: olha só, orem para que não seja no inverno. Porque você imagine fuga, correria, e aí aquela chuva, aquele frio, aquele vento, ruas com lamas, rios transbordando, um período de dificuldade. Então nós começamos a olhar e começamos a aprender que o inverno é um período de dificuldades, é um período de lutas, é um período de adversidades, é um período de tribulações, é um período difícil, sim. E aí nós vemos na Bíblia que pessoas se preparavam para o inverno. Então o Espírito Santo falou ao meu coração: Elisângela, há uma necessidade de se preparar para o inverno espiritual, porque se nós não nos prepararmos para o inverno, quando ele chegar, nós não vamos conseguir suportar. E como é que se prepara para o inverno? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade espalhada pelos ares. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, cubram-se da armadura, revistam-se da armadura, porque o dia mau vai chegar, e se você estiver preparado, ele não vai te desequilibrar, ele não vai te desestruturar, ele não vai roubar a tua fé. Ai, não, uma coisa é o inverno chegar e nós estarmos despreparadas, outra coisa é quando a gente está preparada. Oh, aleluia! Olha para essa querida do teu lado e fala para ela: outra coisa é quando a gente está preparada. Oh, aleluia, aleluia. Quem tem vida com Deus, quem tem vida no altar, quem tem comunhão, quem tem santidade, quem tem vida de oração, quem tem vida na palavra, o inverno pode chegar, mas não vai destruir. Glória a Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24. O Senhor Jesus vai dar outra prescrição para que nós possamos nos preparar para os dias de inverno. Ele vai contar uma parábola e ele vai dar o exemplo do homem que constrói a casa na rocha.
E ele vai dizer assim, Mateus 7:24: aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram contra a casa, mas não a derrubaram, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia! Coisa linda que ele fala, aquele que escutar aqui não é simplesmente escutar um som, escutar aqui é prestar atenção no que está sendo dito, é compreender o que está sendo dito, é levar para o coração e depois colocar em prática, porque se nós só ouvirmos, se nós só lermos e nós não colocarmos em prática, não surtirá efeito na nossa vida. Mas se a gente coloca a nossa vida na rocha, se a gente busca compromisso com essa palavra, oh aleluia, pode cair chuva, pode soprar vento, pode combater contra a casa, mas ela não vai cair, não vai cair, não vai cair. Oh aleluia, oh aleluia, oh glórias ao nome de Jesus. Inverno fala de um tempo de tribulação, de aflição. João capítulo 16 versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que significa bom ânimo? Significa ter coragem. Sabe o que ele está falando? Enfrente a aflição com coragem, porque eu venci o mundo, aleluia. E não está escrito na Bíblia da maneira que as pessoas falam, mas é verdade. Se ele venceu, ele nos capacita a vencer também, ele nos garante, aleluia. E o tempo de inverno, gente, é um tempo de dor, não adianta, não tem para onde correr. Ah, Elisângela, mas é necessário passar por momentos de dor? Sim. Ah, Elisângela, mas é necessário passar por um momento de choro? Sim. E o inverno, ele chega muitas das vezes, irmãos, na perda de um ente querido. Quer dor pior do que essa? Não existe uma dor pior do que essa, de você perder um ente querido. Eu me lembro quando eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe. Pior notícia, sabe, quando você vê assim o inverno chegando com força, aquela dor apertando o seu peito, um nó na sua garganta. Muitas das vezes é assim na nossa vida, sim. Muitas das vezes vamos enfrentar situações assim, sim. Mas nestes momentos jamais estaremos sozinhos, porque o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nesses momentos nós não estamos sozinhas. Quantas das vezes o inverno chega com a enfermidade batendo a nossa porta? Quantas das vezes notícias de doenças terríveis que vêm assolar a nossa vida? Quantas das vezes portas se fecham, sonhos se frustram? Quantas das vezes a crise financeira chega? Quantas das vezes a crise familiar chega? E quantas das vezes a gente está passando pelo período do inverno? E aí a gente vive o que está em Eclesiastes capítulo 3, quando a palavra de Deus declarada pelo sábio Salomão vai dizer: há tempo de chorar, há tempo de prantear. E prantear é mais intenso do que chorar, porque prantear é manifestar sofrimento com lamento e lágrimas nos olhos. Então tem momentos que são difíceis demais,
Tem momentos que são difíceis demais, tem momentos que são para chorar mesmo. E deixa eu te falar uma coisa: aqui não tem Mulher Maravilha, aqui não tem Supergirl, aqui tem mulher de Deus, porém mulher de carne e osso, mulher de sentimento. E tem momento na tua vida que vai ser de choro, vai ser de pranto, vai ser de lamento. E deixa eu te falar, não precisa segurar o choro, porque muitas das vezes a gente quer mostrar que é forte. Eu confio em Deus, então eu não choro. Confio no Senhor, mas choro, porque sou ser humano e tenho sentimento. Você é ser humano e tem sentimento. E existem momentos que nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos homens de Deus, mulheres de Deus, rasgando o peito na presença do Senhor e se desaguando em lágrimas. Olhamos para 1 Samuel capítulo 30 e vemos ali Davi estava habitando em Ziclag, porque estava fugindo de Saul, que o perseguia para matar. A palavra de Deus diz que por um momento em que Davi e os homens não estavam ali, os inimigos entraram na cidade, saquearam a cidade, queimaram a cidade, levaram as mulheres e crianças embora. Quando eles chegam ali naquele lugar, o desespero toma conta dos corações. E o que é que eles fazem? Eles choram. A Bíblia diz que Davi chorava tanto, que chegou um momento que ele não teve mais força para chorar. Para você entender que existem momentos que são momentos de chorar, sim. E é tão interessante que Deus, Ele colocou em nós a capacidade de chorar. Tem o choro da felicidade, tem o choro da alegria, tem o choro da emoção e também tem o choro da dor. E o choro da dor, ele serve como um anestésico, tanto físico quanto emocional. Vocês já repararam? Pelo menos eu sou assim. Quando a gente está passando por uma situação difícil e a gente se derrama na presença do Senhor, vem uma leveza. Não é verdade? Alguém aqui já passou por isso? Você sente o alívio na sua alma. Você sente aquele... É impressionante, porque eu não sei vocês, mas eu sinto assim, sabe? Jesus me abraçando. Eu sinto Jesus falando assim para mim: filha, eu tô aqui, filha. Filha, pode chorar. Chora no meu colo, porque eu estou aqui. E bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Oh, aleluia! E isso é coisa maravilhosa. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos Ana, primeiro livro do profeta Samuel. Ela estava impedida de gerar, Deus havia cerrado a sua madre, Penina a irritava continuamente, e Ana fez o que na presença do Senhor? Chorou, derramou o seu coração na presença do Senhor. Neemias, quando está lá na fortaleza de Susan trabalhando como copeiro do rei, ele recebe a notícia do estado da sua terra, da sua pátria, da sua cidade natal. Jerusalém está em vergonha, está em opróbrio, muros no chão, portais queimados, a situação está difícil. Neemias se assenta e chora e lamenta por alguns dias. Então deixa eu te falar, chorar não é pecado, lamentar não é pecado, aleluia. E existirão momentos que são de choro, e o período de inverno é sim um período em que muitas das vezes nós vamos chorar. Mas deixa eu te falar uma coisa, como foi lido aqui no início, sobre quando fala o profeta Daniel. Oh, aleluia, o inverno não dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque é o mesmo Salomão que disse: há tempo de chorar, ele também disse: há tempo de sorrir. Oh, aleluia. O mesmo Salomão que disse: há tempo de prantear, ele disse: então a dor não é eterna, o choro não é eterno, o inverno não é eterno. A mesma Ana que chorou, depois abraçou Samuel. O mesmo Davi que chorou, foi lá na ordem do Senhor e recuperou tudo de volta. Oh, o mesmo Neemias que chorou, foi ele que foi usado pelo Senhor para
reconstruir Jerusalém. Oh, que coisa linda, porque o nosso Deus é Deus que muda os tempos e muda as estações. E deixa eu te falar uma coisa, da parte de Deus, você vai viver coisa linda, você vai viver milagre, você vai viver extraordinário, você vai viver sobrenatural, porque o Deus que você serve é Deus que muda tempos e estações. Aleluia. E é interessante, porque quando você olha para a árvore no período do inverno, ela está sem folhas, ela está com aquele aspecto, né, ressecado. Tem horas que parece até que ela está morta. Mas enquanto ela está passando por aquele processo, suas raízes estão buscando águas, estão buscando nutrientes e estão crescendo no silêncio. Oh, aleluia! Enquanto você passa pelo processo, você fique nas águas, tá bom? As águas do Espírito de Deus. Oh, aleluia! Enquanto você passa pelo período do inverno, você busque nutrientes. Oh, aleluia! Na poderosa palavra de Deus. Oh, porque o Senhor, Ele vai te fazendo crescer para baixo, Ele vai te estruturando mais. Oh, aleluia! Ele vai fortalecendo você. Quem foi que falou que tempo de adversidade é tempo de destruição? Ou vocês não se lembram de José? Quem aqui lembra de José? Levante a sua mão, querida. Se você lembra da história de José, oh, aleluia, coisa tremenda. José foi invejado. Repita comigo, invejado. José foi traído, vendido, oh meu Deus, escravizado, caluniado, aprisionado. E aí ele estava vivendo um tempo de quê? Do inverno. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, filho de poder! Coisa linda! Irmãos, irmãs, uma vez eu li uma história e eu achei linda. Eu li uma história, ou foi uma parábola, não lembro direito, em que um menino foi ler um livro. Aí, o começo do livro era um período de muito sofrimento, sabe? Muito sofrimento, muito choro, muita lágrima, muita dor. Aí o menino ficou inquieto. Aí o menino falou assim: ai, não aguento mais ver essa família sofrer tanto. Ah, vou pular logo para a última página. Chegou lá na última página, era um momento de alegria, de celebração, de felicidade. Oh, glória! Aí ele falou assim: ai, né, que a história acaba bem. Vou voltar lá para ler tudo de novo, porque eu não estou entendendo nada desse final, como foi, como aconteceu. Deixa eu falar para você. Aí ele voltou e ele começou a ler, e cada página que ele lia, ele falava assim: ah, se vocês soubessem o que eu já sei. Ah, se vocês soubessem o que eu já sei. E é o que o Senhor está falando para você aqui nessa noite. Ah, se você soubesse o que eu já sei. Ah, se você soubesse o que eu sei. Oh, olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: ele já sabe a maravilha. Fala a maravilha que tem preparado para você. Oh, aleluia, oh, glória. Aí a gente vê lá José abandonado na prisão. E para adiantar a história, a gente vê ele interpretar o sonho de Faraó. E aí a gente vê então ele ser exaltado no Egito. Porque quem passa pelo inverno, aleluia, tem que entender que vai chegar a próxima estação. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. E aí a gente olha e a gente vê que José, ele botou o nome do segundo filho de Efraim. Efraim significa fruto em dobro. E aí ele disse: porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deixa eu te falar, Deus está te fazendo crescer para te entregar algo glorioso na tua mão. E que se você não passasse pela fase difícil, você não saberia lidar com o milagre. Oh, aleluia.
porém Ele muda os tempos e as estações. Aí a gente olha para a palavra de Deus no livro do profeta Isaías e a gente vai ver declarar: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Seom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Olha só que coisa linda. Essa palavra é proferida pelos lábios do profeta Isaías. Esta profecia escrita através da vida do profeta Isaías, ela libera uma promessa linda da parte de Deus. O povo de Israel passou por um período terrível de cativeiro. Muito embora quando a gente estuda a história, a gente vê que o processo de cativeiro foi por causa da rebeldia deles, foi por causa da desobediência deles, foi porque eles fizeram ombro rebelde para Deus, foi porque eles deram as costas para a palavra de Deus. Então Deus vai usar os caldeus, Abacuque fala isso, Deus vai usar os caldeus para corrigir o seu povo. Qual é a maneira que Deus usa para corrigir o seu povo? Cativeiro, porque muitas das vezes tem pessoa que precisa do cativeiro para ser tratado, para aprender a dar glória a Jesus. Tem pessoa que precisa de passar pelo sofrimento para aprender a guardar o temor do Senhor. Tem pessoa que é no cativeiro que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Então foi necessário eles passarem pelo cativeiro, porque Deus queria restaurá-los, porque Deus queria levá-los de volta ao propósito. Aleluia. Mas a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê Isaías declarando no início palavras de juízo e depois palavras de esperança. E aí a gente vê que esse povo passou por terríveis dificuldades, mas agora a palavra liberada para a vida deles é: o deserto, o ermo, a terra seca vão exultar, vão cantar, vão florescer. Oh, aleluia, que coisa linda, gente. Deserto é terra que não dá quase nada. Deserto é terra pouco habitada. De dia um sol terrível, de noite um frio congelante. Deserto, irmão, para deixar a gente no deserto, só Deus fazendo milagre com o seu povo peregrinando no deserto, né? Porque aí Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando, Deus vai provendo, Deus vai cuidando, Deus vai abençoando. E é assim que Ele faz na nossa vida também, nos períodos de deserto. Terra seca, terra rachada, meu Deus do céu, terra que não tem água. Ermo, o lugar é tão terrível que não tem habitação de nada. Aí Deus vem falando assim, ó: pois vai exultar, pois vai se alegrar, pois vai florescer. Oh, aleluia! Vocês precisam aprender a ter esperança em seus corações. Essa palavra de Isaías para o povo é uma palavra de esperança. Sabe o que é esperança? É a expectativa em Deus de que coisas boas vão acontecer. É a expectativa em Deus de que coisas boas estão por vir. Aleluia! Não perca a esperança, porque Deus é poderoso até para fazer o deserto florescer. Deixa eu te falar uma coisa: o inverno vai passar, a primavera vai chegar. Cantares de Salomão capítulo 2 versículo 11: eis que o inverno cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. Oh, você pode levantar sua mão comigo e pode declarar: o tempo de cantar chega, o tempo de cantar chega, o tempo de cantar chega, o tempo de cantar chega. O inverno cessou, o inverno se foi, o inverno foi embora, o inverno agora é uma estação que ficou para trás. Agora é o tempo da primavera. Oh, que coisa linda a primavera, né? Flores lindas, um colorido de dar gosto de ver. E o perfume das flores?
Ah, que coisa maravilhosa. Oh, aleluia, um tempo de recomeço. Oh, um tempo de alegria, um tempo de felicidade, um tempo de contemplação. Deixa eu te falar, a primavera está chegando. Oh, aleluia. Oh, glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A primavera está chegando. A primavera, segundo Eclesiastes diz, é o tempo de cantar vitória, porque cantar a gente canta na dor, canta na luta, canta na tribulação, canta, porque quem é adorador, adora no outono, adora no inverno, adora na primavera, adora no verão. Mas esse tempo de cantar que eu estou falando é o tempo de cantar vitória, testemunhando as maravilhas de Deus. Oh, aleluia. E a primavera depois dá lugar ao verão. Oh, que coisa maravilhosa. O sol esquentando. Oh, que coisa maravilhosa. As praias lotadas, piscinas lotadas. É um tempo que as pessoas gostam até de tirar férias, né? É um tempo de descanso. É um tempo maravilhoso. É bem verdade que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, irmão, tem hora que o verão, misericórdia. Oh, Jesus amado, misericórdia. Mas no espiritual não é assim não. No espiritual foi como a irmã falou aqui, é o fogo do Espírito queimando, incendiando o nosso coração. Aleluia. É um tempo maravilhoso. É um tempo de desfrutar das bênçãos, das maravilhas do Senhor na sua vida. Nesse momento eu posso convidar a igreja a se colocar de pé, irmão? Eu quero pedir a você que se coloque de pé em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos estar orando ao Senhor. Aleluia. Onde tem relógio, irmã? Que eu não achei. Já procurei 10 vezes e não achei o relógio. Não estou achando o relógio. Não tem relógio. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então eu pedi a você para se colocar de pé, porque eu quero nesse momento estar pedindo até a ajuda das mulheres de Deus, das obreiras, não sei, pastoras, não sei como funciona aqui na minha igreja, diaconisa. Aqui eu não sei, tem diaconisa também, pastoras, diaconisas, não sei como funciona aí, mas eu vou pedir a ajuda de vocês e eu vou pedir às mulheres que façam duplas, porque nesse momento nós vamos estar orando umas com as outras, umas pelas outras. E abre a tua boca e deixa Deus usar você, deixa Deus liberar algo para tua irmã através da tua vida nesse momento, porque o Espírito de Deus está nesse lugar, o Espírito de Deus tem liberdade nesse lugar, o Espírito de Deus está trabalhando em corações nesse lugar, o Espírito está movendo as águas nesse lugar, o Espírito de Deus está operando maravilhas. Então eu vou pedir a você que faça dupla em nome de Jesus, e você vai abençoar a vida da sua irmã nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você vai abençoar, você vai declarar da parte de Deus essa palavra: o tempo de cantar chega, o inverno passa. Oh, aleluia. O tempo da vitória, o tempo da bênção, o tempo de cantar o hino da vitória. Oh, ele chega, ele chega, ele chega, ele chega, ele chega, em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo dessa palavra, eu quero abençoar a vida das minhas irmãs nessa hora. Ó Deus, eu sei que o céu está aberto sobre esse lugar, eu sei que o céu tem coisas maravilhosas para estar derramando sobre a vida das minhas irmãs. Na verdade, o céu já está em movimento, na verdade, o Senhor já está trabalhando desde antes do início, porque o Senhor começou a trabalhar já através das orações das tuas filhas, que tanto buscaram por essa conferência, que tanto oraram, que tanto se lançaram, que tanto se entregaram. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que as tuas filhas recebam renovo, que as tuas filhas recebam força, que as tuas filhas recebam capacidade para continuar prosseguindo na tua presença. Oh Senhor, em nome de Jesus, que as tuas filhas recebam encorajamento do céu para estarem avançando, Senhor, na tua presença. Ah, Senhor, em nome de Jesus,